Olá, meus amigos. Olá, meus amigos do canal, bem-vindos. Hoje temos uma visita ilustre aqui para a nossa conversa. E o nosso objetivo de hoje é fazer uma análise pragmática de aspectos não considerados pelo líder nacional atual e tirar aprendizados para os líderes organizacionais. São lições importantes para líderes, empresários, futuros líderes, enfim, penso que para todos, né? Conhecimento nunca é demais. Para isso, eu conto com a presença ilustre de Renato Navas, especialista em liderança. Fala, Renato, bom dia, bem-vindo e agradeço aceitar meu convite. Prazer é todo meu, que bom estar aqui nessa. Eu estava sentindo saudade já dos nossos bate-papos, das nossas reflexões em conjunto. Espero poder contribuir com essa análise. Vamos lá. Muito bom. Renato, para quem não te conhece, que eu acho que é pouca gente, né? Faz uma breve apresentação. Muito bem, eu sou psicólogo de formação, tive uma carreira em RH, fazendo gestão, inclusive, de RH em algumas empresas, e depois eu fui para o mundo da consultoria. E no mundo da consultoria, me dediquei em estudar o comportamento humano e a cultura organizacional, fazendo trabalhos de desenvolvimento humano e também, né, de programas de treinamento, muito focado em liderança, e processos de coaching e mentoring para líderes também dos diversos níveis hierárquicos das empresas. E agora eu estou dentro de uma startup que eu sou um dos cofundadores da startup, que é a Pulses, continuando nesse estudo contínuo aí, né, do comportamento humano, do que acontece dentro das organizações, mas agora dentro de uma startup de tecnologia, com dados que estão, né, que a gente está estudando aí das empresas clientes. Esse é um pouco dessa trajetória aí dentro do mundo organizacional. Muito bem. Bom, então o desafio é assim, eu vou te passar alguns tópicos que eu pude analisar da performance do líder nacional atual. Aí você escolhe, vê como é que você vai fazer, e fazer uma análise daqueles tópicos que você acredita que dá para fazer um paralelo com as organizações, né? Bom, eu sei que são contextos diferentes, mas eu acredito ser um paralelo interessante para análise. Então, os tópicos que eu quero te passar é o seguinte: o primeiro, aqui não está numa ordem de importância, está aleatório, mas o primeiro é não conhecer o adversário e nem a si mesmo. Isso me lembra Sun Tzu, no Arte da Guerra, que diz assim: se você não conhece seu inimigo e não conhece a si mesmo, perderá todas as batalhas, né? Então, não conhecer o adversário nem a si mesmo. Um outro tópico que eu pude verificar é não escutar conselho de pessoas experientes. O outro, não aprender com situações análogas. Veja, em 2020, lá nos Estados Unidos, aconteceu o que aconteceu e aqui foi exatamente a mesma estratégia. Então, não aprender com situações análogas, né? Não assumir o poder, só o cargo. Não ter estratégias eficazes. Como é que a gente sabe? Pelos resultados. E também não dominar a comunicação. Então, foi alguns dos aspectos, assim, de forma sem paixão, pragmática, que eu pude fazer essa análise. Então, vou deixar aí a bola com você. O tempo é todo seu agora. Você sabe que eu estava te escutando e quando você fala que o contexto muda um pouco, mas eu acho que a gente pode fazer um depara muito bem para as questões das organizações. Eu tenho acompanhado muitos líderes, e você também, né, ao longo de muitos anos de trabalho, de consultoria, enfim. E eu tenho visto alguns pontos que eu consigo correlacionar aqui com a lista que você trouxe. E eu gostaria de começar com um que é assim, certa vez estudando os mecanismos de poder dentro das organizações, eu me deparei com uma frase que diz o seguinte: poder não se tem, poder se usa. Uhum. Ou seja, o poder ele está disponível para as pessoas, a questão é como é que a gente faz esse uso do poder, que é essa capacidade de influenciar e causar impacto no outro, né?
Obviamente que quando a gente está num meio organizacional, diferente da política, que também é uma instituição política, as organizações são instituições políticas, né? Até porque elas são um depara da nossa sociedade, né? A gente cria um grupo organizacional que reflete as nossas culturas, as nossas regras, né? O nosso modo de pensar, moral, ética e assim por diante. O poder não é diferente. E uma das coisas que eu vejo que é uma grande dificuldade de muitos líderes organizacionais que normalmente não têm bons resultados é a sua incapacidade de usar o seu poder a serviço de uma transformação. E isso acontece, ao meu ver, porque, via de regra, a liderança é um papel muito solitário dentro das organizações. Se você olhar, quanto mais alto na hierarquia, a tendência é os líderes ficarem mais solitários, porque os temas que eles começam a ter que lidar são temas que dificilmente eles vão poder abrir para toda a companhia ou para mais pessoas. Então, isso começa a restringir os números de pessoas com os quais os líderes conseguem falar sobre. E isso coloca eles num lugar muito perigoso, que é dessa solidão e também desse lugar que pode convidar eles para um papel muito dramático de um salvador. Né? Então, ele fica muito sozinho, acha que ele pode resolver todas as situações sozinhos, né? Que ele vai... Normalmente, quando ele assume esse lugar da liderança, ele vem com uma expectativa de gerar um impacto e fazer o negócio acontecer melhor do que quem estava antes na cadeira, ou de um jeito diferente. Mas aí ele entra na cultura organizacional, né? Que, se a gente fizer um paralelo com o mundo da política, eu posso ter todas as minhas boas intenções, mas se eu não sei manejar o lugar onde eu estou, se eu não sei manejar e caminhar dentro dessa cultura, eu não vou conseguir fazer acontecer nada, absolutamente nada. Na verdade, eu vou sentir a força da cultura e da resistência da cultura. Então, sempre que a gente quer gerar uma transformação dentro de um ambiente, né, porque a gente quer incluir um jeito diferente de pensar, criar novos mecanismos, a gente vai sentir, de primeira, a resistência de uma cultura vigente. Eu tenho certeza que não foi diferente com o nosso líder, né, o nosso líder atual. Assim também não é diferente com os líderes que assumem o papel de liderança dentro de uma organização, né? Se ele não for um fundador, qualquer líder que não seja um fundador já pegou uma cultura em andamento, né? E isso vai precisar dessa capacidade de observação atenta de como é que se transita dentro desse meio. Por isso que, quando esses líderes escolhem um caminho muito do isolamento ou da dificuldade de articulação, da dificuldade de criar pontes estratégicas, a gente começa a ter um problema de execução, porque a gente vai ter, se a gente pensar que uma organização é um elemento vivo, é uma grande cadeia, onde tudo impacta em tudo, e a gente sente o todo, quanto mais isolado esse líder tiver, maior a dificuldade que ele vai ter de gerar algum tipo de efeito no meio onde ele está. E, automaticamente, não usar esse poder a serviço de uma transformação desejada. Né? Então, desculpa, como perfeito, que é? Perfeito. Né? Então, quando você fala que não assume o poder, só o cargo, esse é um risco que eu também enxergo dentro das organizações e não saber como gerar esta influência ou esse efeito. Então, a baixa consciência dos mecanismos culturais e de como é que se transita dentro da cultura vigente pode ser um problema grave. E aí, me parece que não é só ter aliados, porque as organizações não se fazem só de aliados, porque quando a gente cria aliados sem uma visão clara de unidade, de alinhamento, eu acho que esse é um grande desafio de qualquer líder, independente da instituição que ele ocupa, né, que ele está, como é que a gente cria aliados em prol de uma visão única. Quando a gente está dentro de um serviço público,
os interesses são muitas vezes contraditórios, existe muito agenda oculta, mais do que numa organização privada, a tendência é essa, mas numa organização privada também tem agendas ocultas, tem interesses escusos, ocultos, e a ideia não é simplesmente fazer aliados, porque os aliados pelos aliados podem criar grandes facções dentro das organizações, né? Podem criar grandes rupturas de grupos internos que combatem, né? E aí a gente vai ter o que eu enxergo também em muitas organizações, que são aqueles conflitos velados no alto nível do escalão, que acabam se criando, entre aspas, aqui, acordos mórbidos, né? Então, vou pegar aqui de emprestado, né, a literatura de grupos, que diz o seguinte, que todos os grupos, principalmente grupos onde existam uma carga de poder muito grande, né, de utilização desse poder e de influência no meio, tendem a criar acordos mórbidos, que são acordos não declarados entre as pessoas, para que não se toque em certos assuntos. Então, é como se a gente começasse a perceber um movimento de alguns assuntos são discutidos, outros não. E isso não é de propósito, isso não é por acaso, né? Obviamente que é um movimento do próprio grupo, da própria cultura acontecendo, né? Então, se a gente faz um depara, né, você pode ver que certas pautas caminham mais rápidas do que outras dentro do governo, dependendo, obviamente, dos interesses das partes, né, do que se ganha com isso. Então, saber transitar nesse mundo, dialogar com os diferentes e tomar muito cuidado com esse lugar da posição, né? Eu acredito que o líder, e aí, para mim, acho que essa é uma grande de uma sacada da liderança, esse líder ele precisa saber transitar muito bem dentro de uma diplomacia, porque assim como no governo, eu vou precisar de todas as áreas das organizações para que as coisas aconteçam. Se eu não souber dialogar com áreas que às vezes podem parecer antagônicas às minhas, com interesses antagônicos aos meus, né? Então vamos pegar, né, compras com vendas e outras áreas internas, né, que podem ter vendas, cadastro, atendimento ao cliente, são áreas que, em princípio, têm interesses, todas elas têm um interesse comum, que é fazer a empresa prosperar, mas elas defendem o seu, né? E, às vezes, as regras são contraditórias internamente, o que causam alguns conflitos internamente na organização. E o líder ele tem que saber lidar com essas diferentes perspectivas da realidade. E se eu não souber ter essa diplomacia de conseguir fazer boas costuras entre interesses diversos, eu jamais vou conseguir liderar, eu jamais vou conseguir fazer o resultado organizacional acontecer. E eu acho que quando você fala de não conhecer o adversário ou a si mesmo, ou ter uma dificuldade de comunicação, me parece que esse lugar da diplomacia, que talvez foi muito mal explorado pelo nosso líder atual do governo, dentro das organizações, isso é o estopim para muitos conflitos e para dificuldades de confiança. E o que a gente tem percebido é que grupos que têm dificuldade de confiar, obviamente, não prosperam. Porque as coisas demoram para vir para a mesa, os assuntos não são discutidos a fundo, os líderes, as equipes têm medo de levar certos assuntos para a liderança, que tem medo de levar certos assuntos para os seus líderes. Então, veja, sempre que a gente tem uma posição muito polarizada, sempre que a gente tem polarizações, nós temos o último degrau de uma escada de conflito. Provavelmente, a polarização é a tangibilização da nossa ineficiência de lidar com as perspectivas distintas, né? Então, é o último degrau dessa escada do conflito. Então, se o líder está enxergando polarizações dentro do seu ambiente de trabalho, e que é muito claro de ser visto, com uma área se queixando da outra, não querendo falar com a outra, tendo problemas, né? As polarizações dão um bom indício de uma ineficiência de comunicação, de tratativa das diferenças, né? De como é que a gente pode criar alianças ao invés de muros, pontes ao invés de muros. Então, esses são jargões que a gente usa muito dentro do contexto organizacional,
mas que se você está num ambiente político que literalmente vai precisar do equilíbrio dos três poderes, né? É utopia acreditar que um movimento se dá apenas com uma parte, né? Principalmente quando a base do governo não é só teu aliado, né? Você tem polarizações, você tem perspectivas de interesses distintos, né? Então, saber lidar com os interesses distintos é o que a gente chama de inteligência política, que é algo muito importante para a liderança. Como lidar com interesses não declarados, usando os meios legais que existem para tal. Então, muito provavelmente, todos os líderes que assumem um poder, né, um papel, independente da instituição, eles também precisam conhecer quais são os mecanismos oficiais para se lidar com certas coisas. E toda vez que eu não consigo usar esses mecanismos oficiais para resolver algo, eu provavelmente vou bater a cabeça em alguma coisa, né? Então, dentro das organizações, a gente tem processos, nós temos compliance, nós temos uma série de mecanismos que dão um caminho oficial de como é que se trata certos assuntos. No governo, eu também imagino que existam os caminhos oficiais para tomadas de decisões, ou que deveriam ser, né? E aí eu entendo que muitas articulações, muitas concessões são necessárias. Então, o que eu enxergo é que tem o pano de fundo de saber lidar com o seu ímpeto e entender que lugar é esse que você está, porque eu acho que isso é um dado de realidade, né? Se eu negligencio ou desconsidero aspectos da minha realidade, eu vou ter problema de trânsito, né, no aqui e agora, né? Então, seja porque eu não vou conseguir criar boas alianças, eu vou criar muros, segregações, eu não vou conseguir usar dos mecanismos oficiais para as resoluções, eu vou me distanciar do jeito que funciona, né? Então, assim, para gerar transformação na cultura, eu preciso entender como é que ela funciona, porque senão eu gero mais polarização do que abertura para mudar, né? Eu estou aqui te ouvindo, super interessante, aí me cai uma ficha, né? Na tua experiência, onde que a vaidade interfere diretamente no exercício da liderança? Se você pensar que os cargos de líderes são para poucos, e aí automaticamente não é para todo mundo, então a gente cria automaticamente um status desse lugar da liderança, porque via de regra o líder, ele tem mais acesso às coisas, então o líder ele tem mais acesso às informações, ele tem mais acesso a pessoas que têm capacidade de gerar impacto na realidade, ele ganha mais, né? Mas, obviamente, que existe uma contrapartida de maior o risco, maior a responsabilidade, enfim, mas ele é um lugar que não é para todos. Então, o lugar ele é muito convidativo para você ficar meio que cego. E também aquela coisa do salvador, sabe? Eu acho que isso é muito perigoso. Eu queria pegar emprestado essa tua fala da vaidade para fazer um paralelo a coisas que acontecem que eu enxergo, que é, por exemplo, um líder, uma pessoa, né, um colaborador é promovido à liderança. Mas antes de ser promovido à liderança, ele fazia parte do grupo. Ele era um integrante do grupo. E quando ele é um integrante do grupo, ele sente dor de integrante de grupo, que é diferente de uma dor de liderança. E, normalmente, quando ele é alçado à liderança, ele vem com uma força, com uma expectativa do grupo que ele fazia parte de transformar aquilo que ele reclamava também. Sim. E isso gera uma pressão para esse líder de ter que fazer acontecer coisas que às vezes ele não vai ter capacidade para fazer. Mas ele fica com esse lugar de que eu tenho que, é meu papel, né? Ou agora eu preciso dar uma resposta, né? Só que ele chega no lugar, na cadeira, e ele vê que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Aquela máxima de que quando somos colaboradores, somos pedras.
quando a gente vira líder, a gente vira vidraça. É isso, né? O líder sempre vai ser alvo de projeção do grupo. E, ao mesmo tempo, um lugar muito perigoso para acender vaidade, ego, né? Esse lugar de salvador, de que agora tem controle sobre tomadas de decisões. E se ele não tiver gestão, essa autogestão, né? Minimamente um autocontrole, ele com certeza fica cego, né? E aí ele vai tomar partido. E eu acho que o pior perigo para alguém que assume um papel de liderança é tomar partido, porque quando a gente assume a liderança é como se a gente exercesse dois papéis simultaneamente. Que a gente usa, um chapéu que a gente usa é líder de área. Então eu estou olhando para a minha área, eu olho para baixo, né? E eu estou aqui como representante dessa área para fazer com que essa área aconteça. Então, para ela melhorar, para ela prosperar, para que as pessoas que trabalham comigo cresçam, se desenvolvam, tenham as suas possibilidades. Então, eu quero cuidar dos meus. O problema é que isso é parte da realidade. O líder, ele também tem um outro chapéu, que é um chapéu de líder corporativo. Todos os líderes são líderes de área e corporativos simultaneamente. Então, quando eu uso o meu chapéu de líder corporativo, eu não estou preocupado só com a minha área, eu estou preocupado com o todo. Ou seja, como é que tudo isso vai funcionar? Como é que esta organização vai ter sucesso? Então, eu também tenho que entender que eu não estou aqui para proteger a minha área. Eu estou aqui para blindar e fazer com que a minha empresa prospere, acima de qualquer coisa. Né? E eu acho que os líderes podem ficar um pouco cegos nesse lugar que tem muito acesso, muito poder, muita capacidade de gerar impacto, né? E talvez isso possa mexer com alguns. Entendi. Vaidade é uma coisa séria, né? Então, o autoconhecimento nessa hora, ele é fundamental para que ele saiba exatamente quais são as suas fragilidades, ser honesto consigo mesmo, no sentido de, poxa, então eu tenho que evoluir em alguns aspectos, em algumas competências. Então, a humildade seria um caminho até que bastante interessante para quem está chegando lá, não é? E a vaidade e a não humildade faz com que eu não escute alguns conselhos ou algumas recomendações que vão fazer com que eu evite de trombar com algum aspecto lá na frente, né? Isso. Entendi. Isso. Interessante, não é? E eu acho que essa questão do autoconhecimento eu acho que a gente pode até ir mais, discutir mais, porque eu acho que isso é a base para tudo na vida, né? Sim. Eu acredito que esse autoconhecimento, ele só se torna possível à medida que a gente está na relação. Então, você precisa sentir coisas, viver coisas, para você entender como é que você é. Então, o autoconhecimento pressupõe a abertura para escutar. Porque senão você, de novo, está no teu egoísmo. Né? Então, o perigo do autoconhecimento é ser confundido com o egoísmo em alguns momentos. Porque eu não consigo, na tentativa de eu ser muito genuíno comigo mesmo, eu posso me blindar egoicamente a tudo que acontece ao meu redor. Mas a tentativa é ser verdadeiro comigo. O problema é que, como nós estamos num meio social, o autoconhecimento, ele vai pelo menos essa é a minha visão, ele vai se propagar à medida em que eu sinto coisas, penso coisas, faço coisas, e noto o impacto que eu causo e reflito sobre isso, e automaticamente regulo coisas internamente. Então, ele é um lugar, ele é um movimento dinâmico, constante. Eu preciso estar conectado comigo, com o meio, numa autorregulação, para eu entender os impactos que eu causo, porque senão eu posso ficar muito incrustado dentro de uma verdade absoluta e eu ter dificuldade de enxergar o que está acontecendo, né? Então, sim. É meio tênue o negócio e muito... É um grande dilema, né?
É uma coisa muito louca, né? E agora, né? É uma dança constante, né? Na verdade, dá até para a gente trazer isso mais metafórico ou metafísico, do tipo assim, estar no mundo e não ser do mundo, não é É isso? mais ou menos isso. É É, sensacional. Esse saber é transitar nessas duas realidades. exato. E É, é um dilema existencial, eu diria, né? e o pessoal quer ser líder, é uma maravilha, quero ser Então, promovido. eu costumo dizer, para quem me pergunta, o seguinte, né? O pessoal adora falar assim, aí, você acha que eu deveria ser líder? Olha, eu falo o seguinte, olha, a liderança está disponível para qualquer um, mas não deveria ser para qualquer um. Não pode ser para qualquer um. É, Eu acho que o nível de consciência que nós temos que ter dentro desse papel deveria ser, assim, altíssimo, né? sim. Infelizmente, quando eu pego um paralelo da empresa, acaba sendo a única forma de muitos crescerem, porque a empresa ainda não entendeu que, algumas, né? As mais tradicionais, que as pessoas podem crescer sendo especialistas, sem necessariamente ser líder de pessoas, Uhum. né? Porque a liderança, né? Liderar uma equipe é uma baita de uma responsabilidade, no fundo é um grande de um pepino, porque você tem muitas responsabilidades, né? Você acaba gerando resultado por meio das pessoas. Sim. Então, a tua capacidade de comunicação, de alinhamento, de visão, de integração, de diplomacia, de criar alianças, pontes, de transitar dentro desse meio político, precisa ser altíssimo. Né? Não é defendendo somente uma causa que a gente vai conseguir gerar transformações. A gente tem que defender uma causa maior, mas criar boas conexões entre um mundo plural. E isso é difícil pra caramba. Porque Uhum. para isso eu vou precisar manejar interesses distintos. Uhum. E aí é que vem o grande desafio. Por isso que não tem como liderar sem ter essa mentalidade de, Sim. de, de sistema, né? Sistêmica, né? Uhum. Ou de uma boa comunicação também. Né? Uhum. A capacidade de comunicar adequadamente, né? De transmitir visão, de gerar alinhamento, esse é o ponto, né? E às vezes nós estamos num meio que interpreta da forma que bem convém aquilo que se fala e distorce também aquilo que se fala. Então, para ajudar, se eu não for bom na minha comunicação e não estiver minimamente com o meu senso de autoproteção regulado, eu vou ser engolido pelo sistema, literalmente. Sim. Né? Então, assim, o tempo todo é um exercício de atenção plena, de Sim. presença, né? Porque a capacidade de distorcer a realidade é muito, muito ampla e muito Uhum. fácil. E a Uhum. tendência é as pessoas interpretarem para aquilo que convém a elas, né? Ou ajustarem a comunicação para aquilo que cabe dentro do quadro de referência dela, né? Então, olha aí, mais um desafio da liderança. Bom, Renato, excelente a aula. Foi uma aula, eu espero que muitas pessoas possam estar assistindo esse vídeo e trazer para si esses aprendizados, sejam eles hoje já líderes ou futuros líderes, ou até empresários que vão estar contratando líderes, né? Ou seja, vamos torcer para que, de alguma forma, esse nosso papo hoje possa ser bastante produtivo e ajude as lideranças das empresas, sejam de qual porte for. Tá bom. Então, assim, só para a gente estar encerrando, quais são as considerações finais que você pode deixar para a gente aqui, Renatão? Bom, eu acho que o fechamento que me ocorre aqui sempre que nós estamos. Todo mundo tem disponível, né, a sua capacidade de gerar influência e impacto no meio. Acho que cabe cada um de nós entender como é que, dentro da sua autoanálise, né, dentro dessa abertura ao diálogo, né, e a escutar, qual é o impacto que a gente causa. Se a gente quer algo melhor,
se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer relações mais produtivas, saudáveis, se a gente quer evoluir para aquilo que seja o bem comum ou de todos, né, onde as pessoas possam realmente prosperar, ser felizes, enfim, independente do ambiente, nós precisamos estar aberto para lidar com essas diferenças e para fazer boas concessões e ter uma capacidade de caminhar conjuntamente. E isso exige paciência, exige intencionalidade, fazer as coisas com intencionalidade e não acidentalmente. Então, para isso a gente precisa ter presença, cuidar com como a gente fala, como que as coisas funcionam dentro do ambiente onde nós estamos, porque para gerar transformação, eu preciso entender a regra do jogo. Uhum. Se eu não sei qual é a regra do jogo, dificilmente eu vou conseguir ser efetivo no jogo que eu estou jogando. Então, eu acho que essa é e para isso é presença, né? É capacidade de consideração. Exatamente. Então, não basta ser carismático, a empresa vai por resultados, não tem jeito, né? Para tudo. Muito bem. Super obrigado pela tua participação, pela sua aula, pela sua expertise. E, quem sabe, a gente te chame aí em outro momento para mais um papo profundo como esse. Por que não? E já deixo aqui o convite e a inquietação para o pessoal que está nos assistindo. Coloque aqui, deixa um comentário do que você quer que a gente continue, porque é isso, né? Esse é só uma primeira etapa. Né? Existem muitas outras coisas que a gente pode discutir, então você pode contribuir também, trazendo a sua percepção e as suas recomendações do que a gente pode usar aqui dentro desse canal super produtivo para cocriar ideias, ampliar perspectivas. Conta comigo, viu? Ok, super obrigado, um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.